Bom dia, gente. Em primeiro lugar, obrigado de vocês escolherem estar aqui. Tem um monte de palestra rolando ali. Eu sou o Bruno Zanutto. Eu vou falar sobre não rufem os tambores, a produtividade voltou para salvar a agilidade. Primeiro aquele slidezinho falando de mim, né? Eu sou o Bruno Zanutto. Em casa tem 2 cachorros e 2 gatos me esperando. O Luke, a Leia, a Alice e o Nino. Adoro meus bichinhos. Eu gosto bastante de mangá, eu representei isso com Berserk, que é o meu favorito e corresponde a 50% das minhas tatuagens, que são 2. Gosto bastante de videogame, RPGs, aí eu representei com Witcher, que eu não canso de rejogar. E é coisa de sempre ali, né? Me formei em ciência da computação, estou na agilidade desde 2013, e vocês veem que tem muitas aspas nessa agilidade, né? E tenho muito orgulho de falar que fui parte da plataforma Tech até a compra do Nubank, pelo Nubank, e estou lá até hoje. Aí, antes de começar o assunto mesmo da palestra, preciso fazer um agradecimento especial aí, que a minha palestra ia ser amanhã e concorrer com o Albino e com o Panda. Aí eu falei, ninguém vai estar aqui. Eu vou pôr melhores cenas do Senhor dos Anéis aqui, sabe? A gente curte, se tiver 3 pessoas aqui, a gente assiste. Mas mudaram, então valeu para eles aí. E aí vamos falar desde o começo ali, né? Vamos para o tema. As demissões em massa e como que a gente se colocou nessa posição, na minha opinião. Esse, na minha opinião, é muito bom, que eu posso falar tudo errado, mas achei errado, né? Fui eu. 2023, né? Foi um ano, não foi fácil ali. A gente teve milhares de pessoas agilistas e não só agilistas demitidas. Teve uma empresa só que demitiu, acho que foi 1.100 agilistas, ou seja, 2 vezes esse salão aqui. Uma empresa só demitiu tudo isso de agilista. Mas o que rolou em outras empresas, né? Porque o mercado, né, tá mudando, ficou em pânico e as coisas mudaram. Mas peraí, a gente é agilista, né? A gente não era para se adaptar à mudança, né? Não era essa hora que era para a gente brilhar? O que aconteceu? Né? Por que a gente não foi essa força que estava jogando a favor? E aí a gente olha como é que está a imagem da agilidade no mercado, né? Quando você conversa com um monte de gente ali. O que é o Scrum Master em muito lugar? É o mestre de cerimônia. É o cara que vai puxar dele, ele vai... Já fiz isso uma vez, inclusive, de ir em outras baias buscar as pessoas para dele. Ele faz o icebreaker da retro, e tem que ser divertido, porque a retro mesmo não vai mudar nada, porque não pode mudar nada na empresa. Ele pergunta como estamos. Aí tem um papagaio, né, que virou o meme ali, tipo, um papagaio aprendeu a falar como estamos e virou agilista. Aí tem também a função de ficar em cima das pessoas desenvolvedoras ali para ver se vai acabar no prazo. Aí, isso não faz tanto tempo, eu falei com uma colega minha, que ela é analista de QA, e ela falou assim, ô Bruno, vocês fazem alguma coisa além de ficar na mesa cobrando as pessoas? Eu falei, não. Idealmente, não. Ela falou, porque o fulano, que por acaso já trabalhou comigo, ele faz isso. Ele fica no meu lado ali e fala, e aí, esse teste vai sair aí? Com aquela cara assim, né? E aí o Agile Coach também, né? Que ele virou palestrinha. Que ele vai na empresa ali, fala um negócio e sai correndo. Né? Ou, o que já aconteceu comigo também, que eu estava numa empresa, chamaram uma pessoa para dar um treinamento de Scrum, e foi assim, um sábado, 8 horas de treinamento, e aí ele saiu assim, sucesso. E aí a única coisa que mudou foi que na segunda-feira, o treinamento foi num sábado, aí na segunda-feira, o dono da empresa falou, pô, vocês não sabem Scrum agora, por que não está dando certo? A gente ouviu isso. E aí, levanta a mão aqui se alguém já ouviu o termo agilista batedor de tambor. Né? Ou precisa de alguém para bater tambor aqui, para fazer a coisa andar. Né? Eu já ouvi isso em muito lugar. E aí quando vê essa crise toda, né, você vê a imagem como a gente estava ali. Estava uma imagem feia em muito lugar. E aí veio a crise. Aí falou, pô, será que eu preciso de alguém bater no tambor? Não é mais fácil ter alguém para remar? Ou se não quiser ninguém para remar, se eu tirar a pessoa do barco, o barco fica mais leve e anda também, né? E aí foi o que, na minha visão, ali aconteceu. E isso pode ter a ver com uma hipótese minha, de novo, né? Pode achar tudo errado aqui, de como que a agilidade começou no mercado.
E como ela começou para mim, eu posso falar. Isso é um fato. Então, no começo teve um manifesto, né? Uns valores bonitos, uns princípios legais. Falou, pô, faz sentido pra caramba. Aí teve umas empresas ali que começaram a usar umas coisinhas, tipo, né, o XP rodando aqui. Aí outra ali foi, tipo, tem linha aqui. Mas eu acho que vocês sabem uma coisa que fez a coisa espalhar de vez ali. Alguém chuta? Scrum. E aí, né, eu tenho uma historinha para mostrar para vocês aqui que eu achei na internet. Meu irmão me mandou, aliás, eu falei, putz, é perfeito, eu vou pôr na palestra. Né? Tem um dinossaurinho assim na loja de livro, ele fala assim, como é que eu posso te ajudar? Aí o outro falou, eu queria alguma coisa que me ajudasse aí, né? Ele está na seção de autoajuda. Aí ele falou, mas parece que os livros aqui são para ajudar meu chefe, não eu, né? Aí tá assim, como ser feliz com menos? Né? Odeio o seu job, né? Odeio o seu trabalho, muda o mindset. Né? E parece que alguma coisa encaixava ali. Né? A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Então, assim, né? Eu não estou criticando o Scrum, mas vocês têm que concordar comigo que o título é um pouquinho marqueteiro. Né? Para vender livro, ele funciona. Real. E a gente sabe que dono de empresa, em sua grande regra ali, ele não é uma pessoa que vai ler o livro inteiro, ele vai ler a capa. E aí ele vai olhar e falar, pô, 2 vezes o trabalho, metade do tempo, é 4 vezes o trabalho? Ele vai fazer essa conta fácil, né? Aí ele falou, pô, se pôr uma horinha extra, fica 5, né? E aí eu consigo falar, tipo, né? E passou-se anos nisso, né? O Scrum sendo uma coisa que levou agilidade para dentro das empresas. E aí eu falo um pouquinho da minha história. Que quando eu comecei numa empresa ali que estava fazendo Scrum, lembra aquele monte de aspas na agilidade lá? Então, é isso aí. Eu era desenvolvedor. Aí eu lembro que um dia eu entrei na sala de uma planning com o time ali, e aí o PO falou assim, gente, é para fazer isso aqui e tem que estar pronto nessa data aqui. Aí eu falei, o que a gente está fazendo aqui? Né? Estou planejando o quê? Você já falou que eu tenho que fazer quando eu tenho que entregar. Qual que é a flexibilidade que eu tenho aqui? Não, porque está prometido para o cliente. Não fui eu que prometi. E aí, eu lembro que na época ali, né, virei para um amigo meu que também era sênior ali, a gente falou, viu, bora trabalhar de casa, porque não tem condição da gente entregar isso aqui, tem que fazer hora extra. Eu não vou ficar preso no ônibus, sendo que eu podia estar trabalhando. E aí eu saí de lá bem pistola. Falei, pô, tá errado isso. Por que eu estou fazendo planning, fazendo tudo isso e tendo que fazer hora extra e tal, tipo... E aí eu lembro que quando o Scrum Master tirou férias, eles precisavam de alguém, eu falei, eu. Vamos tentar fazer diferente. Consegui? Muito pouco. Muito pouco. Porque a empresa, de novo, né, leu a capa do livro. E passaram-se anos ali, eu mudei de empresas, aprendi muito mais coisa por ali. Vi empresas que, de fato, né, tinham lido o resto do livro, tinham lido outras coisas até. E como que hoje, na empresa que eu estou, as pessoas agilistas se juntaram ali num squad, que a gente chama de Global Productivity. E como é que a gente veio parar nisso? E aí, contexto ali, né, do que estava rolando isso em 2022 lá. Problemas sistêmicos. Tinha. E aí, pessoas chegavam assim, pô, estou precisando, né, a gente está usando a ferramenta aqui e tal, mas o épico está pequeno para a gente precisa de coisa maior. E a gente não está sabendo representar isso aqui, a gente está fazendo épico de épico, enfim, uma gambiarra. Outras pessoas falaram, pô, a gente está querendo planejar melhor, só que a gente está querendo desenhar um roadmap, a gente não consegue, porque é tudo bagunçado. E na mesma época, assim, apareceu um terceiro bracinho ali, que a gestão, né, a alta gestão ali, eles falaram, pô, a gente queria acompanhar, para saber o que a gente vai entregar. Eu não estou falando do que os times estão fazendo lá embaixo, eu quero só saber das grandes entregas que a gente vai fazer, sem ter que perguntar para um monte de gente. E aí a gente, né, começou, em 2022, a trabalhar em coisas em cima disso ali. E aí veio 2023. E aí, né, teve um monte de lugar que, demissão, layoff, galera saindo. Para a gente, veio uma resposta diferente. Falou, não, é produtividade.
E aí a gente se pegou com a pergunta de como é que a gente entrega mais valor no mesmo tempo e com as mesmas pessoas que a gente tem. E aí a primeira diferença que eu faço ali, né, é de falar, pô, peraí, né? Como é que a gente entrega mais com menos? Me dá um déjà vu. Não. E aí essa é a diferença que a gente está falando. Não é entregar mais trabalho. Entregar mais trabalho é fácil. Põe um monte de tranqueira aqui que eu vou fazendo, vou chipando. Olha o throughput que bonito. Mas a questão era para a gente entregar valor. Com as mesmas pessoas, as horas que a gente tinha. Não só onde eu estou agora. Tenho certeza que em quase todas as empresas, ali, praticamente todas, a gente tem profissionais muito bons. Eu não estou falando só de agilista, estou falando de desenvolvedores, estou falando de POs, PMs. A gente tem que usar a hora dessas pessoas da melhor forma possível. A gente está pagando caro por essas pessoas. Eu vou demitir porque eu não estou fazendo a coisa certa? Não. Como é que a gente faz essas pessoas trabalhar na coisa certa? E aí, e também é difícil de achar essas pessoas. Quem aí já fez hiring recentemente ali, né, ou faz entrevista e tal, a gente sabe quanto a gente passa para achar uma pessoa boa. E aí, teve empresa que deixou sair. E teve gente que contratou essas pessoas. Oi, Mari Graff. E a gente falou, beleza, vamos trabalhar com produtividade, a gente está falando de valor, não é trabalho e tal. Mas não gera aquele negócio ali, né? Putz, produtividade. Né? Vai medir tudo. Como é que a gente garante que isso não ia ser feito da forma do mal ali, maligna? E aí a gente tem um documento super acessado ali, que ele chama Produtividade de Boa-Fé. Então, assim, a gente tem ciência que, sim, métrica pode ser usada para o mal. E a gente ativamente luta contra isso, como empresa. E esse time de Global Productivity, não só a gente se prontifica a monitorar e garantir que não tem gente usando métrica para o mal, mas a gente é um guardião desse bom uso. Então a instrução é, você viu alguém usando métrica errado? Fala com a gente. Outro princípio importante ali é, a gente não mede pessoas. Isso é super importante. É aquela coisa, né? Você pega a sua pessoa desenvolvedora mais sênior, não está fazendo commit no Git, claro, ele está ajudando 20 pessoas a fazer commit. Ele não vai estar codando. E aí, já aconteceu, inclusive, da gente fazer teste com ferramentas de terceiros ali que fazem, né, puxam métricas e tal. E a gente falou, não, a gente não vai fazer nenhum teste enquanto você não tirar essas métricas aqui que estão olhando a nível de pessoa. A empresa foi lá e tirou aquele pedaço. Então, a gente ativamente não quer isso. Outra premissa importante ali é comparação. Eu não vou falar, não, a gente não compara time. A gente compara. E os times têm que se comparar. Porque eles têm que olhar assim e falar, pô, esse time ele trabalha um negócio parecido comigo. O que ele está fazendo que está dando certo? Será que eu posso aprender alguma coisa aqui? Então a gente traz assim, num viés de curiosidade. A gente quer aprender. Por que um time parece que está com um número bom, o outro parece que está com um número ruim, e a gente sabe que número sem contexto não é nada. Então a gente tem que sentar e conversar, a gente tem que aprender. A gente tem que ver, porque toda a parte de produtividade ela não é só do time de Global Productivity. É para a empresa inteira ser mais produtiva. Então, quais são as coisas que estão brotando nos cantos e fazendo as pessoas mais produtivas? Mas, de novo, a gente reforça. Não é para tentar alcançar aquele time. É para descobrir o que eles estão fazendo de bom. Como é que a gente aprende? E, claro, a comparação mais útil que você pode fazer é com você mesmo. Será que eu estou melhor do que eu estava antes com essa mudança que eu fiz? Como que essa coisinha que eu mudei aqui no meu time impactou nos meus números? E por último, que eu já falei um pouco disfarçado ali em cima, a métrica ela é um smoke detector, né? Um detector de fumaça. Então, eu vou olhar a métrica, eu não sei se está bom ou se está ruim. Eu sei que aconteceu alguma coisa. E aí eu vou conversar com a pessoa e falar, viu, tá fazendo sentido esse número aqui? Né? O que está acontecendo aqui? Explica para mim. Né? Qual que é o contexto de vocês? E o bom não é o bom para todo mundo. Cada um tem o seu bom. Quer dizer, bom é bom para todo mundo, mas não o mesmo número, né? E o que esse time de Global Productivity faz? O que é a responsabilidade deles ali? Então,
voltando para aqueles problemas que a gente já tinha ali atrás, né, os sistêmicos, primeira coisa, visibilidade de trabalho. Então, a gente já usava uma ferramenta para ser fonte da verdade? Usava, mas não era tão forçado. Vamos para uma ferramenta só. E foi o Gira. E, pô, a gente precisa ter padrão, né? Porque padrão é aquela coisa, é tão bom, cada um quer ter o seu. Aí a gente falou, não, a gente precisa ter um para a empresa aqui para um não quebrar o do outro. E a gente se conversar. Então a gente conseguiu mapear uma hierarquia ali, que a gente vai desde o trabalho que alguém está fazendo ali embaixo, né? Tipo, a task, a gente consegue chegar até o OKR que a empresa tem, ou que aquela, né, a unidade de produto ali, a unidade de negócios tem. Então a gente consegue fazer esse caminho. E, pô, agora a gente tem uma ferramenta. A gente tem um padrão, a gente pode ter, finalmente, um roadmap. E aí, no próprio roadmap da ferramenta, a gente já consegue observar relações, tipo, pô, né, tem essa task aqui que se ela atrasar, ela impacta tal iniciativa que mexe no OKR. A gente nunca teve uma visibilidade dessa. E aí, beleza, né? Criamos tudo. E aí vocês são agilistas também, né? Quando a gente cria um negócio legal, todo mundo senta lá e faz, né? E continua atualizado para sempre e a gente pode sair do time. E como que a gente garante que as coisas estão atualizadas? Né? Como que a gente, dada essa estrutura, que tipo de métrica boa a gente consegue colher em cima disso? Para ser mais produtivo? Uma delas eu não vou falar, porque está na palestra da Stephanie e da Beatriz, Sté e Bibia, que tem a ver com como que reduz wasting time, como que a gente, né, o clássico ali, para de começar e começa a terminar. A palestra delas é 14h30, nesse mesmo auditório aqui. Não vou falar do currículo delas, porque elas vão falar. Só vou dar um spoiler que a Esté é a rainha do delineado do hemisfério sul, eu diria. E a Bibia é a sócia não oficial da Meg Meg e gosta de coisas fofinhas. Outra coisa que eu posso falar, que elas não vão falar, beleza, a gente falou, né? A gente estava falando ali de mais trabalho e menos tempo, né? E vem o fantasminha da capa do livro ali. Como é que a gente olha para o valor que a gente entrega? E, pô, a gente está mapeando agora, né? Do trabalho até o OKR e tal. A gente está fazendo essa conexão. Quanto do trabalho que a gente está fazendo aqui embaixo, né, no dia a dia, se conecta com a estratégia? Com o que é realmente importante ali? E a gente conseguiu fazer isso. A gente fez essa ligação, jogou num Looker, e a gente consegue ver, pô, quantas das iniciativas que a gente tem, que são as coisas que demoram um tempão, quantas delas estão conectadas com o nosso OKR? E aí, vamos para o nível abaixo, vamos olhar para os épicos, que duram menos. Vamos olhar para as tarefas pequenas. E a gente consegue ter esses números. E a gente, né, a ideia disso, obviamente, é a gente chegar no time e falar, viu, né, tem alguma coisa que impede vocês de conectar mais coisa ali? O que consome tempo de vocês no dia a dia? Né? Tipo, keep the lights on, que a galera fala tal. Ele não é ruim, ele chama literalmente keep the lights on, né? Tipo, tem gente apresentando aqui, tem gente aqui fazendo todo o staff do evento e tal, mas se alguém não pagou a CPFL ali, ou a Light aqui, né? A gente fica no escuro e não tem evento. Isso é o keep the lights on, literal. Então, assim, pô, você tem que ter keep the lights on. Mas como que você otimiza o seu esforço ali? Vocês têm alguma coisa para fazer ele consumir menos tempo? Né? Se fosse aqui, sei lá, pô, vamos colocar a conta de luz em débito automático. Resolveu? Então é esse tipo de coisa que a gente quer achar. Como é que a gente melhora? E a gente não quer que todo mundo chegue no número X. A gente quer que o time chegue no melhor dele. Que ele consiga refletir. E aí, próximos passos, né? Em cima das duas métricas que a gente já... Uma eu não falei, né? A Esté e a Bibia vão falar. A outra que eu mostrei aqui. E das próprias coisas de visibilidade, o tempo todo surgem perguntas para a gente. Surgem ideias de pessoas que estão usando. A gente está fazendo experimentos o tempo todo. Né? Porque, pô, como é que eu conecto mais coisas com meus objetivos ali e tal? A gente vai tentando. A gente vai fazendo hipóteses. Então, isso em si já tem bastante trabalho para a gente fazer. Mas a gente tem
um cheiro, e aí, né, isso não é na minha opinião, esse aqui é a gente age, né, a gente pode mudar o plano depois, mas coisa que a gente está pensando para o futuro ali. Uma delas tem a ver com previsibilidade, que, né, a gente não quer precisão para entregar no dia certo. Não, tipo, a gente já consegue ver o roadmap e tal, mas, pô, será que agora que a gente segue padrões, né, a gente tem ferramentas de medir as coisas, será que a gente não consegue, né, largar o chutômetro ou usar ferramentas melhores para estimar essas coisas grandes, pelo menos, que a gente faz? Melhorar os processos de planejamento? E outra coisa que está no radar ali é como é que a gente reduz o tempo de handover? Né? E a gente sabe assim, dá para fazer. E aí, nem está no meu texto aqui, porque aconteceu, tipo, semana passada, eu vi uma pessoa perguntando assim, o meu time mudou da área A para a área B, mas o trabalho ali, ele conecta com a coisa da área A. Eu posso deixar conectado? Eu falei, sim, é sobre isso, né? Tipo, ter a consciência que o meu trabalho, ele se conecta e ele colabora para um OKR de outra área. Ele é importante para a empresa. O OKR, no fim, ele é para a empresa. Né? Tudo que a gente está falando ali de entregas de valor tem que ser importante para todo mundo. A gente está na mesma empresa. Então, na hora que apareceu aquele livro, eu já fiquei super feliz. Falei, sim, deixa lá. Mas é um território que a gente ainda vai explorar. E já tem pessoas que estão lá na frente pensando nisso. A empresa inteira está pensando em produtividade. Então, é isso que a gente quer. A gente quer aprender. O que as pessoas estão fazendo? Gente, dado isso, só posso agradecer de novo. Todo mundo está aqui. Eu deixei tempinho para perguntas ali. A gente tem uns minutinhos. Obrigado. Outra coisinha, eu não achei que ia ser num auditório tão grande. Então eu vou fazer igual cantor sertanejo, vou tirar uma selfie com vocês. Todo mundo fala qualquer coisa. Todo mundo fala qualquer coisa. Obrigado, gente. Obrigada, Zanuto. Mas você deixou um tempinho para perguntas, né? Deixei tempinho então, para perguntas. Como a gente tem um tempinho até a próxima palestra, eu queria abrir aqui para ver se alguém tem alguma dúvida. A gente leva o microfone. Lá em cima. Muito difícil fazer isso aqui. Oi, Bruno. Obrigado pela apresentação. A pergunta é a seguinte, eu entendo essa questão toda que você colocou desse Scrum Master, desse Agile Coach, que é papagaio. Então, tudo bem, acho que é para isso que a gente está aí, não é para isso. Agora, voltando àquela questão do livro do Sutherland, dobro do tempo, não, metade do tempo, dobro do trabalho e tal, esse tipo de abordagem que você está fazendo, de alguma maneira, você também não está jogando esse jogo para a plateia dos executivos, da liderança e tal? Quer dizer, o foco, o propósito do trabalho também não está muito ligado ao que a empresa... É essa mensagem do Sutherland? Eu não posso falar o que o Sutherland exatamente pensou. Alô? Tá. Eu não posso falar exatamente qual a mensagem que ele passou. O que eu consigo falar, o que eu interpretei de lá, que é, quando eu falo, né, dobro do trabalho na metade do tempo, isso vai interessar pessoas. Uhum. A minha ideia, eu acho que ela vai um pouco na linha contrária, e pelo menos foi o que aconteceu com a gente ali, em Global Productivity. A empresa não precisou chegar para a gente e pedir coisas de produtividade. A gente fez o caminho contrário, a gente levou as propostas. Falou, a gente está olhando para isso, isso e isso. Então, acho que a chamada que eu faço aqui, acho que talvez seja para as próprias pessoas agilistas, que é como é que a gente, né, consegue olhar para a produtividade, olhar para as coisas que a empresa tem interesse. E aí um ponto da minha história que eu esqueci de contar, claro, né? Tipo, quando eu virei Scrum Master ali e tal,
eu queria resolver o meu problema. Né? E como agilista, eu tenho isso muito dentro de mim. Tipo, eu quero que as pessoas que estão trabalhando, pessoas desenvolvedoras, agilistas, PMs, todo mundo, tenha paz. Porque é puxado. E eu não vou entrar em nenhuma empresa vendendo paz. Eu preciso vender que vai ter um impacto ali. Que o trabalho, às 8 horas, não sei quantas horas que eu estou disposto a fazer ali, elas estão focadas numa coisa que interessa para a empresa, que eu consigo ajudar ela. Então é uma troca. O caminho ele é a produtividade. E aí a gente pode ser protagonista nisso. Acho que foi esse o lance que aconteceu ali em Global Productivity. Respondeu mais ou menos ali? O que a Pia Maria falou hoje de manhã foi que lucro é consequência. Então, para mim, produtividade também é consequência. O foco está nas pessoas, sabe? Então, se não é um tipo de abordagem de agilidade muito focado no resultado que se quer produzir para a empresa e não como um resultado como um todo para todo mundo, entendeu? Esse é o questionamento que eu estou fazendo. Entendi. Eu gostaria de acreditar nisso, mas a gente sabe que no fim do dia o dinheiro é um recurso, né? É igual quando ela fala da reunião de budget ali. Tem coisa que precisa acontecer. A gente precisa manter a empresa rodando. No meu coração, eu quero deixar a coisa mais sustentável para todo mundo. O meio que eu encontrei para isso, para chegar nas pessoas eu vou ser mais produtivo. Eu vou te deixar mais valor sem deixar ninguém exausto. Então, eu não sei se o lucro ele infelizmente ele é uma consequência, ele é uma necessidade para a gente acontecer, né? E foi o que aconteceu em 2023 ali. As empresas começaram a fazer cortes sem perguntar nada. Porque para eles o que interessava era o número ali, era a conta fechar, né? Então, eu divido esse sentimento, mas eu acredito que a gente ainda tem essa troca. Né? A gente ainda tem que garantir produtividade, a gente ainda tem que olhar para a entrega de valor, mas, do nosso lado, fazer de tudo para isso não impactar pessoas. Porque se fosse só para instalar o chicote, eu não estava aqui. Não é isso que eu quis fazer da minha vida. Ficou claramente. Não, beleza, parabéns. Obrigado. Valeu. Acho que tem uma aqui na frente. Tem. Libera aqui para mim, fazendo favor. Oi, aí eu falei muito alto daí, né? A gente tem mais 2 perguntas, só que eu acho que tem mais tempo de uma. Cadê? Tem uma pergunta aí, tem uma aqui também. Oi, eu entendi o que você disse, eu concordo, mas como que eu, na posição de Scrum Master, consigo passar isso para as pessoas muito acima? Porque hoje a minha maior dificuldade é, tipo, gente, vamos por aqui, vamos seguir esse caminho. A galera fala, não, a gente não quer fazer isso. Um ladinho meu, obrigado a pergunta. Um ladinho meu estava meio preparado para essa pergunta. Nem sempre vai dar certo. A resposta é essa. Assim, a gente tem que, né, a gente faz uma venda. A gente vai falar, gente, eu consigo, né, trazer isso, né? Tipo, a gente falou ali, conexão com o OKR, né? A gente consegue ver o quanto o trabalho de vocês conecta com a estratégia, ou ajudar você a ter esse planejamento melhores em troca disso, disso e disso. E foi muito o que aconteceu no livro do Scrum, né? Porque assim, eu falei literalmente meu problema é com a capa, o resto do livro é ótimo. Mas tinha gente que não estava disposta a fazer as mudanças que ele pedia. Então, assim, a gente tenta fazer a nossa venda. A gente mostra a nossa proposta de valor. Ou, melhor ainda, a gente é agilista, a gente experimenta. A gente faz uma coisa pequenininha e fala, olha esse resultado aqui. E vê se toca no coração de alguém. Né? E se mesmo com os melhores dos nossos argumentos não funcionar, às vezes acontece. Às vezes acontece. Não é uma bala de prata, né? Mas é uma opção boa, talvez. Deu tempo? Obrigada, Zanuto. Acho que não temos mais perguntas. Agora sim, galera, hora de palmas.